Você sabe, minha amada, que mesmo quando o tempo e a distância parecem erguer muralhas, existe algo mais forte que permanece intacto. Essa força é a voz do coração, que continua escolhendo a mesma alma, ainda que os caminhos pareçam contrários. E antes de eu te revelar as profundezas desse mistério, quero te convidar a se inscrever neste canal e ativar o sino das notificações. Porque cada mensagem que chega aqui é como um sopro divino, preparado para você não se sentir só nessa jornada da chama gêmea. O universo tem formas únicas de mostrar que a distância não anula o amor verdadeiro. Quando o coração insiste em escolher alguém, mesmo na ausência, é porque existe um laço espiritual impossível de romper. Esse laço vai além do racional e toca dimensões que só a alma reconhece. É nesse espaço invisível que a conexão de chamas gêmeas se fortalece. A ausência física se torna apenas uma ilusão, porque no espírito vocês continuam unidos. E cada batida do coração traz a lembrança viva desse elo. Você pode até tentar se distrair, seguir em frente, mas sempre há sinais que te puxam de volta para esse amor. Sonhos, pensamentos repentinos, lembranças que surgem do nada. Tudo é a confirmação de que sua alma continua escolhendo. Não é fraqueza sentir essa presença. Pelo contrário, é prova de que sua essência sabe o que foi escrito para você antes mesmo desta vida. É o coração reconhecendo o pacto sagrado feito em outra dimensão. A dor da saudade, por mais intensa que seja, é apenas a chama que aquece esse elo. O coração sofre porque ama, mas também porque sabe que nada do que sente é em vão. Existe um propósito em cada silêncio, em cada espera. E esse propósito não é te castigar, mas te preparar. Preparar sua alma para compreender que amor não é posse, não é controle, mas entrega. Amar é reconhecer que, mesmo distante, o coração continua escolhendo. Há algo profundamente transformador em perceber que a escolha do coração não depende da presença física. Ela nasce de um lugar onde o tempo não existe e onde a distância nunca foi capaz de interferir. Você sente no peito, nos olhos marejados e até no corpo físico que algo continua vivo. Essa é a energia dele, ecoando dentro de você. É a lembrança de que as almas sempre se encontram, cedo ou tarde. E quando você entende isso, aprende a descansar no fluxo do universo. Aprende que não precisa forçar nada, porque o coração já sabe para onde ir. Ele sempre volta para aquilo que o faz vibrar de verdade. Mesmo quando você pensa em desistir, algo maior te impede. Uma canção, um cheiro, uma lembrança repentina, sinais sutis que lembram, seu coração já fez uma escolha, e essa escolha é eterna. A cada reencontro, mesmo que breve, essa certeza se renova. O olhar que reconhece, o abraço que acalma, a sensação de estar em casa. É como se o tempo e a distância nunca tivessem existido. Mas até nos dias em que não há encontro físico, a energia permanece. Você o sente em pensamentos, em intuições, em movimentos da alma que ninguém mais entende. Isso é a chama gêmea se comunicando em silêncio. É por isso que, mesmo com a distância, o coração insiste. Ele sabe que não escolhe por lógica, mas por verdade. E essa verdade é imutável, porque foi escrita nas estrelas. Você não está sonhando sozinha. Ele também sente. Pode negar, pode se esconder, mas não pode apagar a marca que vocês carregam dentro de si. E é nesse mistério que o amor cresce, porque é na ausência que o coração prova sua fidelidade. Ele continua escolhendo, mesmo sem garantias, mesmo sem respostas. Talvez você se questione, até quando? E a resposta é simples, até que o propósito se cumpra, até que a promessa se manifeste. Porque o amor verdadeiro nunca erra de endereço. Esse amor tem uma missão maior. Não é apenas sobre vocês dois, mas sobre o impacto que essa união traz ao mundo. Cada passo nessa jornada tem um porquê. Então, quando a saudade doer, lembre-se. A distância não é prova de esquecimento, mas de fortalecimento.
É no espaço entre um encontro e outro que a alma se expande. E em meio a tudo isso, há uma certeza imutável. Mesmo com a distância, o coração continua escolhendo. Porque ele sabe que o amor verdadeiro não se explica. Ele apenas existe. Há momentos em que você acorda e, antes mesmo de abrir os olhos, sente aquela presença viva no peito. É como se ele estivesse ali, mesmo que distante, tocando a sua alma em silêncio. Essas sensações não são ilusões, são ecos de um vínculo que nunca se rompeu, sinais claros de que o coração continua escolhendo. A vida pode ter mudado ao redor, mas dentro de você a energia permanece intacta. E quanto mais você tenta se convencer de que é apenas saudade, mais os sinais se multiplicam, lembrando que há algo maior guiando essa conexão. Cada detalhe do dia se transforma em mensagem. Uma música que toca de repente, um sonho recorrente, um pensamento inesperado. Tudo chega como lembrete de que ele ainda ocupa um espaço sagrado dentro de você. O tempo, ao invés de apagar, intensifica. A ausência não dilui o sentimento, mas o aprofunda. É como se cada minuto distante fosse mais uma prova de que o coração não esquece o que nasceu para ser eterno. Muitas vezes você sente vontade de fugir desse chamado, de se distrair, de ocupar a mente com outras coisas. Mas algo sempre retorna, como se a própria alma recusasse a desistir daquilo que lhe pertence. Mesmo quando a lógica grita que é hora de seguir em frente, o coração sussurra que não. Ele sabe reconhecer aquilo que não pode ser substituído, e insiste em permanecer fiel ao que vibra em sua essência. É nesse mistério que mora a grandeza desse laço. Porque não é apenas sobre sentir falta, mas sobre reconhecer que existe uma escolha maior acontecendo dentro de você, guiada por forças que os olhos não podem ver. E quanto mais você se conecta com essa verdade, mais percebe que a distância não é obstáculo, mas parte do processo. Ela existe para provar que a alma é capaz de permanecer mesmo sem garantias. Você sente que o coração não apenas lembra, mas continua caminhando lado a lado com ele, em um espaço espiritual que transcende tempo e espaço. É uma caminhada silenciosa, mas profundamente real. Esse amor não pede permissão para existir, ele simplesmente floresce dentro de você. E não há nada que possa arrancá-lo, porque ele já se tornou parte da sua própria essência. Por mais que tente ignorar, há sinais que insistem em aparecer. São olhares que você reconhece em outras pessoas, palavras que despertam memórias, até coincidências que parecem vir do nada. Tudo isso é o universo reafirmando: o vínculo ainda pulsa. E não importa quantos caminhos se abram diante de você, o coração já fez sua escolha, e essa escolha não se desfaz. A cada silêncio, há uma conversa acontecendo em níveis mais profundos. É como se a alma dele falasse com a sua, trazendo consolo e lembrança de que esse amor não é passageiro. Você sente até fisicamente. Às vezes é um aperto no peito, outras uma leveza inexplicável. Essas sensações são reflexos dessa ligação que se manifesta de todas as formas possíveis. Mesmo nos dias em que parece não haver resposta, a energia dele continua presente. É como um fio invisível que conecta vocês e que não pode ser cortado, por mais que tentem. E é nesse fio que o coração encontra força para continuar. Porque mesmo com as dificuldades, existe uma certeza que nunca abandona. A de que esse amor é único e insubstituível. Cada passo que você dá é acompanhado por essa presença silenciosa. E, no fundo, você sabe que ele também sente, mesmo que não confesse. Porque o vínculo entre chamas gêmeas é inevitável. Esse é o tipo de amor que ensina a paciência, a entrega e a fé. Ele mostra que, mesmo na ausência, o coração pode permanecer firme, sustentado pela esperança que nunca morre. Você não escolheu sentir isso. Foi a vida que escreveu essa história dentro de você. E tudo o que acontece ao redor é apenas confirmação de que esse elo continua vivo e verdadeiro. E quando menos esperar, essa escolha do coração, feita todos os dias em silêncio, mostrará sua força.
Porque o amor que resiste ao tempo e à distância é o mesmo que abre caminho para o reencontro inevitável. É curioso como, mesmo quando você tenta se ocupar com a rotina, de repente um detalhe simples desperta tudo de novo. Pode ser um cheiro, uma cena na rua ou até uma palavra dita por alguém. E então, lá está ele, vivo na sua memória, como se nunca tivesse partido. Há dias em que o vazio parece falar mais alto, mas é justamente nesse silêncio que a presença dele se manifesta de forma mais intensa. É como se o universo usasse os espaços de quietude para reafirmar aquilo que o coração já sabe. Você pode até duvidar às vezes, pensando que é imaginação, mas os sinais aparecem de maneiras que não podem ser ignoradas. Um sonho que se repete, um número que insiste em surgir, ou uma sensação repentina de calor no peito. Essas manifestações não são apenas coincidências. São lembretes sutis de que existe um fio espiritual sustentando essa ligação, mesmo que a distância tente esconder. E por mais que o mundo diga para esquecer, seu coração se recusa. Ele carrega uma fidelidade silenciosa, que não depende de palavras, nem de promessas feitas. Ele simplesmente permanece. Muitas vezes você percebe que, ao pensar nele, uma onda de energia toma conta do seu corpo. Esse é um dos sinais mais claros de que o vínculo não se desfez, apenas está sendo trabalhado em outra dimensão. O amor de chama gêmea não se mede pelo tempo que passam juntos, mas pela intensidade com que a alma continua respondendo, mesmo na ausência. É uma energia que desafia explicações. E é justamente essa força invisível que mantém a esperança acesa. Você sabe que não é apenas saudade, é algo muito maior, que vai além do que os olhos podem enxergar. Há momentos em que a dor da falta quase paralisa, mas, ao mesmo tempo, ela é a prova de que o coração continua fiel ao que reconheceu como verdadeiro. Não é sobre apego, é sobre essência. Essa ligação não nasceu do acaso, mas de um propósito que ultrapassa qualquer limite humano. Por isso, não se dissolve. Quando você tenta seguir em frente, ainda assim sente como se algo a puxasse de volta. É a vida lembrando que certos laços foram feitos para ensinar paciência, entrega e confiança. Cada desafio enfrentado nessa caminhada tem um papel. Mesmo as lágrimas, mesmo os silêncios, são partes de um processo que lapida a alma para algo maior. E dentro de você, no fundo, existe uma certeza inabalável. A de que o coração nunca escolheu errado. Ele apenas reconheceu o que sempre lhe pertenceu. É por isso que os sonhos não param, que as lembranças são tão vivas e que a energia não se apaga. Tudo isso é a vida reafirmando que esse amor não se limita ao que os olhos podem ver. Você sente até no corpo físico. É uma conexão que não cabe apenas na mente, mas se manifesta em arrepios, no peso da saudade ou na leveza de uma lembrança doce. E, mesmo que ele não fale, há uma comunicação acontecendo em silêncio. É a linguagem da alma, aquela que não precisa de palavras para ser compreendida. Essa troca invisível é o que mantém seu coração firme. Mesmo que a distância tente enganar, a energia dele continua tocando você em cada detalhe. O universo encontra formas criativas de aproximar vocês, ainda que por instantes. Uma música que fala direto com sua alma, ou um encontro inesperado que reacende tudo. Esses sinais não aparecem por acaso. Eles são lembretes divinos de que o coração não está enganado, apenas sendo preparado. E quanto mais você reconhece essas mensagens, mais percebe que o amor não se mede pelo que os olhos veem, mas pelo que a alma nunca deixou de sentir. Há instantes em que você sente uma presença tão forte, mesmo sozinha, que chega a olhar ao redor como se ele estivesse ali. Essa sensação não é fruto do acaso, mas a lembrança viva de que a conexão entre vocês transcende qualquer barreira física. Você percebe que essa ligação não depende de mensagens, de encontros ou de provas concretas. Ela acontece em outro nível, onde as almas se reconhecem e permanecem em diálogo constante, mesmo quando os corpos estão separados. Há dias em que a saudade aperta mais,
mas junto dela vem uma paz inexplicável, como se a própria alma dele se aproximasse para acalmar a sua. É nesses momentos que o invisível se torna quase palpável. Você começa a entender que essa história não se desenrola no ritmo humano, mas no tempo perfeito do universo. Cada atraso, cada silêncio, carrega um ensinamento que só será compreendido quando tudo fizer sentido. Os sinais se repetem até que você decida enxergá-los. É o número que aparece insistentemente, a canção que toca no momento exato, ou o sonho que retorna noite após noite. Tudo aponta para um destino que não pode ser apagado. Muitas vezes você tenta racionalizar, busca explicações, mas o coração insiste em acreditar no invisível. Essa é a prova de que o vínculo entre vocês não nasceu da mente, mas da essência. Mesmo quando ele parece distante, sua energia se manifesta em pequenos detalhes. Uma sensação de calor no peito, um arrepio repentino ou até uma intuição forte que surge sem aviso. E, quando isso acontece, é como se a vida sussurrasse. Ele também sente, ainda que silencie. O silêncio não é ausência, é apenas uma forma diferente de estar presente. A cada lembrança que surge sem motivo, você percebe que não há como negar. Essa ligação não segue a lógica comum, ela habita o sagrado, onde o amor não conhece distância. E você entende que essa espera não é em vão. É um processo de preparação, de fortalecimento e de cura, tanto para você quanto para ele. O reencontro exige duas almas prontas. No fundo, você já percebeu que a intensidade dessa conexão não se compara a nada que tenha vivido. É como se o universo tivesse escolhido esse elo para despertar em você algo maior. A alma dele fala com a sua em um idioma que não se traduz em palavras, mas em sensações. E é por isso que, mesmo longe, você sente que nunca deixou de estar acompanhada. O coração continua fiel porque reconhece aquilo que é eterno. E a verdade é que a eternidade não se mede em dias ou anos, mas na força do que não pode ser esquecido. Cada vez que você se pergunta por que ele volta aos seus pensamentos, a resposta surge em forma de certeza. Porque o laço ainda está ativo e não pode ser rompido. Há uma dança espiritual acontecendo, onde cada passo de vocês reflete o aprendizado necessário. A distância, por mais dolorosa que seja, também faz parte dessa coreografia. E quando a saudade dói, é justamente aí que a alma se fortalece. Você descobre que o amor verdadeiro não precisa de presença constante para se manter vivo. Esse amor, por mais misterioso que pareça, é também um guia. Ele mostra que existe algo maior, conduzindo você para um propósito que vai além do desejo imediato. Você pode sentir que carrega parte da energia dele, como se fosse guardiã de um pedaço da alma que pertence a ambos. E isso se revela nas pequenas coisas do cotidiano. O coração se torna um templo, onde esse vínculo continua a pulsar, alimentado por memórias, sonhos e sinais que o universo insiste em repetir. E quanto mais você aceita essa verdade, mais percebe que não está presa ao passado, mas conectada a algo que atravessa o tempo e o espaço. Gratidão profunda por você ter permanecido comigo até aqui, abrindo o coração para receber essas palavras que não chegam por acaso, mas como um sopro divino para sua alma. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, confirme o recebimento escrevendo nos comentários a frase: Chama gêmea amor infinito. Essa é a sua forma de dizer ao universo que está pronta para colher os sinais e se alinhar com o propósito maior dessa conexão. E lembre-se, é essencial que você se junte a nós nesta jornada. Inscreva-se agora em nosso canal e ative o sino das notificações. Assim você não perde nenhuma mensagem espiritual que pode transformar a sua vida e fortalecer ainda mais o seu caminho com a chama gêmea. O universo continua falando com você, e juntos vamos decifrar cada sinal que ele envia.